Se eu por onde for levar nos lábios um sorriso, e se quando eu falar só proferir palavras brandas, se ao ter um dissabor souber conter a minha ira, então o meu irmão compreenderá que Cristo vive em mim. Se quando meu irmão errar, eu dele tiver compaixão, se quando ele tropeçar, eu pronto lhe der minha mão, se eu tiver coragem de voltar a outra face, se toda vez que errar eu admitir a minha culpa, se eu sempre evitar os julgamentos apressados, se eu souber amar e perdoar meus inimigos, então alcançarei a alegria de servir, e o mundo saberá que Cristo vive em mim. Se quando o meu irmão errar, eu dele tiver compaixão, se quando ele tropeçar, eu pronto lhe der minha mão, se eu tiver coragem de voltar a outra face, se toda vez que errar eu admitir a minha culpa, se eu sempre evitar os julgamentos apressados, se eu souber amar e perdoar meus inimigos, então alcançarei a alegria de servir, e o mundo saberá que Cristo vive
Bom dia, como é você? Tudo bem? Que bom estarmos juntos mais esse sábado para estudarmos a lição da Escola Sabatina. E o tema de hoje é compartilhando a Palavra de Deus. Vamos compartilhar essa mensagem, como levar avante a pregação do Evangelho, a nossa lição da Escola Sabatina, que é o semana 9 desse trimestre, é desenvolvendo a atitude conquistadora, conquistar pessoas para Jesus. Vamos fazer a nossa parte para que este evangelho atinja mais e mais pessoas a cada dia. Para começar, vamos cantar. Vamos louvar a Deus para que Ele possa ser o nosso Deus maravilhoso que está sempre ao nosso lado para levarmos e desenvolvermos uma atitude conquistadora na pregação do evangelho. Cante conosco nesta manhã. Confiando em Cristo, em seu amor, tem de triunfar sobre o tentador. Mesmo ao sobrevir grande temporal, minha nau não sofre nenhum mal. Ela bem segura navegará, pois que Cristo Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, e de triunfar sobre o tentador. Quando a morte enfim me vier chamar, noite irá descer por sobre o mar. Mesmo assim com fé não terei temor, estará comigo o Salvador. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, tem de triunfar sobre o tentador. Já vislumbra a paz desse morto além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com meu Jesus, para sempre estar à sua luz. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, tem de triunfar sobre o tentador. Vamos orar? Pai querido, somos gratos pelas bênçãos que nos dás nesse sábado agradável, bonito e gostoso, que podemos estar em Tua presença. E agora, ao recapitularmos os ensinamentos desta semana, que possamos colocá-los também em prática em nossa vida para a Tua honra e glória. Desenvolvendo uma atitude positiva, que dessa maneira possamos também conquistar pessoas para Jesus. Usa-nos para a Tua honra e glória e capacita-nos pelo Teu poder. É o que suplicamos-te em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, o verso para memorizar está em 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. E aqui diz-nos o seguinte: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados dos que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Fazendo tudo com mansidão e temor. É interessante prestarmos atenção nesse texto que, se eu quero transmitir alguma coisa positiva, eu preciso ser positivo. Não posso, ser aquela pessoa desanimada e querer transmitir ânimo. Então, antes de transmitir a santificação em Cristo Jesus, eu preciso estar santificado. Essa visão conquistadora que precisamos ter é importante para construir uma atitude conquistadora. E essa atitude conquistadora e essa visão nós encontramos em Cristo Jesus. É interessante observarmos como Jesus se aproximava das pessoas. E Jesus se aproximava como alguém que lhes queria o maior e melhor bem. Gentileza para com elas, simpatia, empatia, delicadeza, ternura se estampavam na face do Senhor quando ele abordava as pessoas ou quando era abordado por elas. Mesmo quando Jesus usou o açoite para expulsar os cambistas do templo, o seu semblante não era de ira, de raiva, era um semblante de amor, de compreensão, um semblante que transmitia segurança para as pessoas. Tenhamos presente que a atitude conquistadora começa nas noites de oração que Jesus empreendia. Ele orava para que pudesse alcançar o coração do povo e levá-lo ao conhecimento da verdade. Ore, estude a palavra para construir uma mente conquistadora. Dale Carnegie, em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, diz o seguinte: mais depressa se apanham moscas com uma gota de mel do que com um galão de fel. Bem interessante, não? Você já experimentou caçar moscas com um galão de fel? Acho que você não vai conseguir, né? Mas se você puser uma gota de mel, logo teremos diversas moscas ali. Ele não quis se referir à adulação ou à lisonja, mas a uma atitude aberta, positiva, amistosa, sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, a ser tomado quando se quer conquistar alguém. Por isso, essa abertura é importante. Sua atitude em relação ao outro, em geral, determina a pessoa dele em relação a você. Já observou que quando você sorri para alguém, a pessoa, na maioria das vezes, sorri de volta? Eu gosto de fazer essa experiência quando ando na rua, às vezes quando ando de ônibus ou quando estou em estabelecimento comercial. Às vezes eu olho para as pessoas e passo e sorrio para elas. Na grande maioria das vezes, as pessoas sorriem de volta. E algumas até nos cumprimentam. É bem interessante. Isso quebra o gelo, isso ajuda a tornar-nos mais atraentes, mais simpáticos para com essa pessoa. Você já reparou o que acontece com as pessoas quando você responde algo com um elogio inesperado? A pessoa sorri e normalmente ela responde de forma positiva. Experimente dizer, por exemplo, para a pessoa que está ali no caixa do supermercado: muito obrigado pelo seu atendimento, você foi muito gentil e atenciosa, muito gentil e atencioso comigo. Experimente fazer isso, para ver a reação da pessoa que está ali sentada. É interessante. E você percebe que essa pessoa fica feliz e sorri para você e agradece. E é uma coisa importante: ninguém estava além do amor de Jesus.
Ninguém havia ido tão longe que a graça de Jesus não o pudesse alcançar. E Cristo demonstrou respeito a todos com quem entrou em contato e os tratou com dignidade. Jesus respeitou as pessoas onde estavam e tratou-as como gostaria de ser tratado. Receptividade ao Evangelho, a primeira parte da lição. É interessante a interação que a lição nos apresenta aqui de Jesus com uma mulher samaritana e perceber como ela estava aberta, mesmo num local inusitado e, digamos assim, não muito convencional, na beira de um poço, na entrada de um poço. João capítulo 4 relata esse incidente da mulher samaritana. E há algumas coisas interessantes que envolvem esse incidente. Vamos ler os versos 27 a 30. João capítulo 4, versos 27 a 30. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes desse texto do Evangelho de João. Dessa história, desse relato da mulher samaritana. João, capítulo 4, versos 27 até o verso 30. Diz-nos o seguinte: Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? E então eles saíram da cidade para ir ter com ela. E agora a continuidade desse acontecimento, dessa história, está nos versos 39 a 42. E aqui diz o seguinte: Muitos samaritanos naquela cidade creram, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E então eles diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Algumas coisas interessantes. O último lugar no qual os discípulos esperavam encontrar pessoas receptivas ao Evangelho era Samaria. Percebe uma coisa interessante. Jesus estava na Judéia, o Evangelho diz que ele tinha necessidade de passar por Samaria. Essa necessidade, que consideravam um terreno pagão imundo, atravessavam, e muitos os outros, eles consideravam esse terreno pagão de Samaria, quando os judeus que viajavam para o norte, eles atravessavam o Jordão em direção contrária e subiam o Jordão do outro lado, em direção contrária ao fluxo das águas do rio, e lá em cima depois eles cruzavam de volta, após passarem o território, entre aspas, proibido. Jesus não fez isso. A volta era muito grande na realidade, e era muito trabalhoso, porque não havia pontes assim como nós conhecemos hoje, e muitas vezes o Jordão tinha que ser atravessado na água. Então você já imaginou, você está andando no deserto para ir de um lugar a outro, você tem que passar no meio da água e depois continuar andando? É meio ruim isso aí, né? Então, Jesus não fez isso. Ele precisava passar por Samaria. Sabe por quê? Por uma única razão: para salvar aquela mulher e os seus vizinhos. Outra coisa a ser lembrada é que um rabino como Jesus, um mestre como Jesus, jamais falaria com uma mulher em público.
e muito menos com um samaritano, uma mulher samaritana. Porém, Cristo não dava muita atenção para essas posturas dos homens da lei, os homens sérios. Eram posturas abomináveis. Uma pessoa lhe era importantíssima, não importa se que classe fosse, quem fosse, se fosse homem, mulher, samaritano, judeu, filisteu, não importava. Cristo também contava com o efeito missionário dominó, ou seja, uma pessoa salva espalha a salvação para outros em seu meio. Por isso, ele queria atingir esse resultado. E quando você continua na nosso estudo aqui, você percebe lá na frente, em Atos, no capítulo 8, as consequências desse primeiro passo no ministério que Jesus passou para eles em Samaria. Leia lá em Atos, capítulo 8, versos 4, 5 e 14. Atos dos Apóstolos, aqui já está no momento em que os discípulos foram dispersos, na dispersação, quando foram dispersos para outros locais. Veja o que diz ali, capítulo 8, versos 4 e 5. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. E quando você continua a leitura, você vê, multidões atendiam, unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele operava. E então, no verso 14, diz o seguinte: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram quem para lá? Pedro e João. Interessante. Para que o evangelho alcançasse mais pessoas. Sabe, nós, na grande maioria das vezes, não sabemos o impacto de nossas palavras e ações sobre as outras pessoas. Pode ser para o bem ou para o mal. Portanto, devemos ter cuidado com o que dizemos e fazemos, especialmente na presença dos outros. Faça o que eu faço e não escute o que eu falo. Na parte seguinte da nossa lição, nosso caderno de estudos, atitude é mudança de atitude. Aqui, nessa mudança de atitude, nós temos duas histórias interessantes. Duas mulheres, duas circunstâncias bastante diferentes e duas reações diferentes de Jesus. Nossas atitudes muitas vezes determinam nossa capacidade de influenciar os outros. Uma atitude dura, crítica e inamistosa afastará as pessoas de nós, e mesmo que sejamos capazes de testemunhar, nossas palavras, por mais verdadeiras que sejam, provavelmente não serão recebidas. Em contraste com isso, uma atitude positiva e uma crença nas pessoas as atrai para nós, e isso cria um vínculo de amizade e uma oportunidade para levar o Evangelho. Vejam duas histórias. A primeira história está lá em Mateus, no capítulo 15, nos versos 25 a 28. Duas mulheres em circunstâncias distintas. Uma cananeia. Mateus 15, versos 25 a 28. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ele, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhes disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E naquele momento em diante, sua filha estava sã.
Essa mulher cananeia, ela foi atrás de Jesus. O que aconteceu aqui foi uma coisa interessante. Se havia uma pessoa a quem um judeu considerava rejeitada por Deus, intocável e perdida, era uma mulher cananeia. Quando você estuda um pouco sobre os costumes deles, o paganismo, as adorações que eles faziam, sacrifícios até de crianças aos deuses, coisas abomináveis. Provavelmente você não gostaria de ter muito contato com uma mulher dessas. Mas a abordagem de Jesus a essa mulher foi magistral, não foi algo convencional. E confesso para você que quando eu lia isso, nas primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu chegava aqui, mas como Jesus pode tratar uma pessoa desse jeito? Mas em sua sabedoria divina, guiada pelo Espírito Santo, Jesus conseguiu alcançar o coração dessa mulher de tal maneira que uma forma de atingir quase contrária à própria natureza. E ela pediu sinceramente que o Senhor tivesse piedade dela e a libertasse sua filha da possessão demoníaca. Essa mulher cananeia era alguém que estava à beira da sociedade. Jesus intencionalmente recusou o pedido dela desde o início. Primeiro não deu atenção, depois recusou, por uma razão simples, para que essa mulher persistisse e sua fé crescesse. A primeira forma como Jesus tratou essa mulher foi a forma como qualquer judeu a trataria. Essa atitude tinha o objetivo fortalecer a fé dessa mulher. E, finalmente, o seu pedido foi atendido por Jesus. E a frase que Jesus disse para ela no final, ó mulher, grande é a tua fé, é uma frase que foram poucas pessoas a quem Jesus pôde dizer frase semelhante. E foi dito a uma mulher cananeia. Percebeu? Jesus conhecia e atraía as pessoas através da sua forma de ser. Em Marcos, no capítulo 14, temos outra história. Uma outra história de uma outra mulher. Uma situação bastante diferente. E agora, não como uma mulher pagã, mas com uma mulher do povo judeu. Marcos capítulo 14, versos 6 a 9. Aqui nos diz o seguinte: mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Essa mulher que ungiu os pés de Jesus com um perfume caro era judia, mas era uma mulher de má reputação. Ela havia pecado, falhado em se voltar para Deus. Ela havia pecado muito e com frequência, mas ela também tinha sido perdoada e transformada pelo poder de Jesus. Enquanto os outros censuravam essa mulher, Jesus a elogiava. Enquanto os outros condenavam a sua atitude, Jesus aprovava essa atitude. E realmente foi uma atitude nobre que ela fez. Apresentando a verdade com amor. Um outro requisito para apresentarmos a verdade é a questão do amor. Há uma coisa interessante. Apenas amizade não ganha pessoas para Cristo. Podemos ter muitos amigos, pessoas com as quais gostamos de estar,
e que gostam de estar conosco. Mas, se não dissermos a elas o que Jesus significa para nós e como Jesus transformou a nossa vida, nossa amizade pouca diferença fará na vida dessa pessoa. As pessoas precisam saber o que Jesus fez comigo. O que eu era, o que eu fui e o que eu sou pelo poder de Jesus. Paulo tinha um hábito interessante. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, aqui Paulo demonstra uma das suas características, elogiar as pessoas. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 1 a 4. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Você já percebeu que a maioria dos apelidos tem um título que salienta algum defeito, alguma falha, algum vacilo da pessoa? Poucas vezes nós vemos alguém destacar as atitudes positivas e as coisas boas que a pessoa faz. Paulo aqui procura valorizar as qualidades. Um bom exemplo para a gente seguir. Note, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. O vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Percebem coisas positivas? Nós mesmos nos gloriamos de vós. Nós ficamos felizes por vocês. Vocês são constantes. A fé em todas as vossas perseguições cresce. Nas tribulações que suportais, a fé de vocês aumenta. Percebeu? Características positivas de uma igreja. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 189, Ellen White coloca a seguinte frase: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria 100 de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Já parou para pensar o que significa isso? Se nós fôssemos mais humildes, mais bondosos, mais corteses, mais compassivos, mais piedosos, onde é batizado uma pessoa, batizar-se-iam 100. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É isso. Entendeu? Precisamos aprender a demonstração do verdadeiro amor, do carinho e da atenção para com as pessoas. Na parte de quarta-feira, nós temos o fundamento da aceitação. Qual é o fundamento da aceitação? Podemos perceber que ele está associado ao amor. Esse amor pode ser expressado de muitas maneiras. E uma delas, que é muito importante, é através do perdão. Veja o que diz lá em Romanos, no capítulo 15 e no verso 7. Romanos, capítulo 15 e o verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus.
Efésios capítulo 4, verso 32. Quero ler os dois textos e depois nós vamos comentar alguma coisa. Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. A base de toda aceitação é o Evangelho. Cristo nos aceitou para que possamos aceitar os outros também. Podemos perdoar os outros, porque Cristo nos perdoou. Podemos ter misericórdia para com os outros, porque Cristo tem misericórdia de nós. Notem, Cristo vê o melhor em nós, para que nós possamos ver também o melhor nos outros. O que você valoriza mais? Os defeitos ou as virtudes? As coisas boas ou as coisas ruins? Muitas vezes basta um pequeno favor ou um pequeno serviço prestado ou uma atenção dada a alguém em necessidade. Há casos de conquista de pessoas que a primeira abordagem foi realizada sem a menção da palavra de Deus. Um serviço de amor é um eloquente instrumento para abrir o caminho para outras mensagens alcançarem essa pessoa. E a atitude de Jesus não é faça o que você quiser, está tudo bem, eu ainda aceito você. A atitude de Jesus é a seguinte: não importa o que você faça, não importa o que você tenha feito, estou disposto a perdoá-lo, estou disposto a receber você. Eu quero dar a você poder para mudar, para você ser diferente. Eu sempre digo, venha a Cristo do jeito que você está. Cristo aceita você. Mas tenha certeza de uma coisa: Ele não quer que você permaneça da mesma maneira como você está. Ele quer que você cresça em estatura e graça em Cristo Jesus. A verdade bíblica apresentada humildemente no Espírito de Cristo, com uma atitude de amor, ganha corações e transforma vidas. Percebeu? Uma atitude humilde, uma atitude do Espírito de Cristo. E então, equilíbrio entre verdade e amor. Você já deve ter visto pessoas, não, mas eu falei a verdade, para a pessoa tinha que falar a verdade. Mas, na grande maioria das vezes, não é a verdade que você fala, mas é como você fala essa verdade. Notem, Jesus nunca deixou de expressar a verdade, mas ele sempre o fez com amor. Porque expressar não apresentar a verdade devido ao amor, não é amor. O amor sempre busca o melhor do outro. O amor sempre busca ajudar essa pessoa a crescer. Não há conflito entre amor e verdade. O problema não é a verdade a ser pregada. O problema é como essa verdade está sendo apresentada. Uma verdade apresentada com humildade, bondade, se torna uma declaração do amor. E em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, nós percebemos o equilíbrio entre apresentar a verdade bíblica e um espírito humilde e acolhedor. Veja o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 4 e o verso 2. Paulo, conversando com seu pupilo, Timóteo, veja o que ele diz aqui no capítulo 4 e no verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra, insta, corrige, repreende, mas como? Com longanimidade, com amor.
Os escritores do Novo Testamento nunca enfatizaram o amor acima da verdade. Eles reuniram belamente amor e verdade, graça e lei, compaixão e honestidade. Uniram tudo isso no Evangelho de Cristo Jesus. Você precisa saber em que você crê. Você precisa saber por qual razão você crê. E você precisa ser capaz de explicar aos outros o que você crê. Isso não significa que você tenha todas as respostas, nem que deve convencer as pessoas de suas crenças. Significa apenas que, com mansidão, amor e temor, você pode alcançar pessoas. Isso é, com humildade senso de grandeza das questões em jogo, você pode explicar e defender sua fé. Também somos chamados a apresentar a verdade com amor, mansidão e humildade. O Senhor nos convida a unir-nos a Ele, compartilhando com atitudes que demonstram aceitação sua mensagem dos últimos dias ao mundo que morre sem Cristo. A lei da bondade conquista corações. O coração tem a aceitação e o perdão abre a mente para o Evangelho. Tratar os outros como Cristo nos tratou faz toda a diferença em nosso testemunho. Veja o que está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, na página 826. Em Cristo existem a ternura do pastor, a afeição do Pai e a incomparável graça do compassivo Salvador. Ele apresenta suas bênçãos da maneira mais fascinante. Não se contenta apenas em anunciar essas bênçãos. Ele as oferece de forma mais atrativa para despertar o desejo de recebê-las. Assim também seus servos devem apresentar a riqueza da glória da indescritível dádiva. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples repetição de doutrinas nada conseguiria. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um alto monte. Tu que anuncias boas novas, ergue a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas a dizer às cidades de Judá. Eis aí está o vosso Deus. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu seio. Isaías 40, versos 1, 9 a 11. Finalizando, eu quero deixar alguns princípios para desenvolver essa atitude vitoriosa. Primeira delas, peça a Jesus que impressione você com o fato de que todas as pessoas têm anseios espirituais e todas as pessoas são candidatos ao reino de Deus. Segundo, procure desenvolver relacionamentos cristocêntricos e positivos com aqueles em sua esfera de influência. Terceiro, ore por oportunidades para compartilhar a verdade divina. Quarto, apresente as verdades bíblicas no contexto dos relacionamentos de amizade. Querido, que você possa ser um verdadeiro cristão, ajudando outras pessoas a também conhecer esse maravilhoso Jesus que você conheceu um dia. Isso você só pode fazer se você tiver mansidão, humildade e muito amor por eles. Que Deus ajude você, para que você possa colocar em prática estes ensinamentos e possa assim viver plenamente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um sábado feliz e abençoado na presença de Cristo Jesus. E vou dizer uma coisa para você. Nunca desanime, porque Cristo está ao seu lado. Vamos cantar. Nunca desanimes. É o hino número 252 do nosso inário.
Vamos orar? Pai querido, que possamos compreender os teus propósitos para a nossa vida. Não só conhecê-los, mas também colocá-los em prática para a tua honra e glória. Que dessa maneira sejamos capacitados por ti para realizar a tarefa para a qual tu nos chamastes e dessa maneira ajudar pessoas a gostar de conhecer a tua palavra. Usa-nos para a tua honra e glória e capacita-nos da melhor maneira possível. Preparados para levar a tua palavra, possamos fazer a diferença na vida de pessoas que estiveram próximas de nós. Usa-nos mais uma vez, Pai. É o que pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido. Obrigado por ter participado da lição conosco. Semana que vem nós vamos estudar sobre um modo emocionante de se envolver. Também é bastante interessante o tema. Estude e aprenda a viver dignamente diante de Cristo. Obrigado por ter participado conosco. Se você gostou da mensagem, compartilhe. Se você achou interessante, mande para seus amigos. Curta a nossa página, demonstre que você apreciou o trabalho. Isso nos dá mais visibilidade e mais pessoas podem vê-la também. E se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, inscreva-se para participar e receber as nossas mensagens. Que Deus abençoe você. Que você tenha um sábado maravilhoso com Cristo Jesus. E até já, daqui a pouquinho voltamos com o culto. Até lá. Que Deus o abençoe.